Olá, professor Paulo Júnior. Para os meninos que vão fazer prova do Enem esse ano, então, mais duas questõezinhas aí para a gente estar revisando, tá bom? Essa questão ela foi retirada da prova Canguru de Matemática, então, se der uma pesquisadinha no Google, você vai encontrar. Essa questão aqui, na verdade, ela fala de tamanho de segmentos, né? Colineares, segmentos todos sobre uma reta suporte. Então, a gente vai usar o recurso de sistemas lineares para estar resolvendo, tá bom? Então, vamos lá. Bem, a questão diz o seguinte: as figuras mostram quando o trem entra na ponte e quando termina de entrar na ponte. Qual é o comprimento do trem? Então, o comprimento do trem em si eu vou chamar de x e o comprimento da ponte eu vou chamar de y, tá? Então, a gente sabe que essa distância 340 ela é obtida quando eu tenho o valor do trem mais o valor da ponte. Então, o tamanho do trem mais o tamanho da ponte me dá 340 metros. Já esse 110 aqui, ele é obtido quando você tem a ponte toda retirando o pedaço que é o trem. Então, isso vem de quê? Da equação y menos x. Isso resulta em quanto para a gente? 110. Pois bem, eu vou escrever um sistema linear semelhante a esse, só por questão de conveniência eu vou organizar, tá? Então, ao invés de escrever x mais y, eu vou escrever y mais x, o que não gera problema nenhum, até porque esses valores são comutativos. E aqui eu vou permanecer com y menos x. Vocês vão perceber que eu estou fazendo isso só para quando igual a 110. Só para quando for usar o método aqui de soma, tá? Não sei qual o método que você mais usa para fazer solução de sistemas. Nesse caso aqui, o método da soma é bem-vindo, né? A gente pode cancelar esses x aqui, porque eles têm sinais diferentes. Então, y mais y são 2y. E 340 mais 110 são 450. Então, muito bem. Então, o valor de y é 450 dividido por 2. Ou seja, o valor de y é 225. Só que 225 é o valor da ponte. 225 metros é a ponte. E o problema não está perguntando quanto é o tamanho da ponte. Está perguntando o comprimento do trem. Então, você usa a primeira ou a segunda equação para estar solucionando o problema. Na primeira equação, a gente tem que x mais y é igual a 340. Então, x que a gente não sabe ainda que é o trem, mais a ponte que eu já conheço, 225 é igual a 340. Então, x é igual a 340 menos 225, tá? Então, x é quanto aí, galera? 115 metros, tá bom? Então, essa é a resposta. Essas questões, elas são muito bem-vindas, né? Para você pontuar bem no Enem, caso apareça alguma coisa semelhante, porque em física é comum que apareça questões ou de ultrapassagem, né? Onde um veículo tem um certo tamanho, outro veículo tem outro, em velocidades diferentes. Então, pela questão do TRI, tá? Na física, ou na prova do Enem, não é uma questão interessante de você estar errando, não. Essa daqui. Até porque ela é bem simples. Algo semelhante a isso, é muito provável que tenha na sua prova, tá bom? A próxima questão, de geometria propriamente dita, né? Só ajeitar aqui. Separar aqui para ficar legal. Pronto. Então, ela já é uma questãozinha mais convencional da geometria, e aí eu gostaria de discutir ela com vocês. Então, a questão diz o seguinte: se o triângulo é equilátero e o quadrilátero é um quadrado, qual é a soma dos ângulos em destaque? Então, ele não quer saber na questão quanto que é o valor de cada ângulo, né? Ele quer saber a soma desse valor. Então, se eu chamar esse ângulo de A e esse ângulo de B, tá? A nossa pergunta é quanto que é A mais B, né? Esse é o nosso problema. Muito bem. Como você tem um triângulo equilátero, você sabe que num triângulo equilátero todos os ângulos internos são de mesmo tamanho, eles são de 360 graus. Como a volta toda é 360, então esse restante aqui, para completar os 360, é 300 graus. E aí eu vou colocar uma figura aqui em destaque, tá? Que é essa bem aqui, ó. Então, vamos continuar aqui. Estou só tentando destacar, tá? A figura.
onde esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo é de 90 graus e esse ângulo aqui é de 90 graus. Essa figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, isso é um hexágono. Quem é aluno meu, né, de geometria, sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n-2 vezes 180. Um hexágono é uma figura que tem 6 lados, né, que é o valorzinho exatamente desse n, né? 6 lados, o valor desse n. Então, colocando aqui a soma dos ângulos internos vai ser 6 menos 2 vezes 180. Então, a soma desses ângulos internos todas é 4 vezes 180. E 4 vezes 180, você faz a continha rápida, é 720 graus. Pois bem, esses 720 graus ele pode ser obtido de uma outra forma. Como? Somando esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno e esse aqui. Então, se eu fizer A mais B, mais o ângulo de 300, mais... São quantos ângulos de 90 mesmo? 1, 2, 3. Mais 3 vezes o ângulo de 90 graus, isso é igual a 720 graus, que é o do hexágono em destaque, aí que eu destaquei em vermelho. Então, o ângulo A mais B mais 300, mais, tem que fazer primeiro a multiplicação, né? 3 vezes 90 vão ser 270 graus. Isso é igual a 720 graus. Então, A mais B mais, aí somando 300 com 270, você tem 570 graus. Isso é igual a 720. Pois bem, então agora nosso valor de A mais B pode ser escrito como 720, só colocar o grauzinho aqui, não esquece, menos 570, estou escrevendo do outro lado, né, esse valor negativo. E você tem que esses 720 menos os 570, você obtém que a soma desses ângulos é 150. Uma coisa interessante para o aluno que conhecer é que desenhando esse quadrado e esse triângulo, eles poderiam até ter entrado de jeito um pouco mais diferente. Esse pontinho aqui ele podia estar mais inclinado para... botar aqui de outra cor. Esse pontinho bem aqui, né, ele podia estar um pouquinho mais inclinado para baixo ou para cima, o que ia mexer os outros dois vértices do triângulo. Mas a soma desses dois ângulos aqui, elas não iam se alterar, tá? Independentemente de como que esse triângulo entra. Isso aqui é um invariante, tá? Uma coisa boa para vocês pesquisar. Quem tiver assistindo um tempinho, né? Tá? Um invariante geométrico. Invariante geométrico. Próxima aula, próximo vídeo, desculpa, costume de aula. Eu vou estar trazendo possivelmente mais algum invariante geométrico para vocês, tá bom? Então, gente, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar. Desejo que vocês estejam tudo bem com vocês e com seus familiares, tá bom? Um abraço, até mais.